Olá, pessoal! A partir de hoje, nós teremos uma série de vídeos nos quais trataremos dos principais conceitos de Ferdinand de Saussure. A priori, eu escolhi tratar das dicotomias saussurianas. E hoje, logo de início, eu gostaria de trabalhar com vocês com a dicotomia língua e fala. Também, na língua francesa, usamos a expressão langue et parole. Pois bem, para que nós possamos fazer uma discussão interessante, uma discussão robusta sobre os conceitos, eu gostaria de, com vocês, fazer a consulta diretamente no curso de Linguística Geral. Essa obra, que é chamada de Vulgata, foi uma coletânea de textos que foram compiladas por alunos. Temos Albert Chichiré e o Charles Ball. Foram alunos que foram discípulos de Ferdinand de Saussure. Essa Vulgata, esse curso de Linguística Geral, é baseado nos minicursos dos cursos proferidos por Ferdinand de Saussure por volta de 1910, 1911. Em 1913, o Ferdinand de Saussure faleceu. A publicação do curso de Linguística Geral só ocorreu em 1916. Então, para que iniciemos a nossa discussão, vamos para o capítulo 3 do curso de Linguística Geral, Objeto da Linguística. Então, o Ferdinand de Saussure, ao apresentar as suas considerações sobre os estudos da linguagem, ele teve que fazer algumas escolhas. E que escolhas foram essas? A primeira delas, e a mais importante, era definir um objeto de estudo, um objeto de investigação para a linguística que ele se dispunha a fazer. Então, nesse capítulo aqui, nós temos o objeto da linguística. Iniciamos aqui com o parágrafo ou seção 1, que é a língua, sua definição. O mestre Genebrino começava suas discussões com muitas perguntas, e uma delas é essa daqui. Qual é o objeto, ao mesmo tempo, integral e concreto da linguística? A questão é particularmente difícil. Veremos mais tarde por quê. Limitemo-nos aqui a esclarecer a dificuldade. Então, o Saussure, ele não começava suas discussões dando uma posição dele já definida. Ele costumava mais trazer uma série de problemas, uma série de discussões, um debate acalorado sobre o fenômeno da língua, ou de toda a linguagem, e assim ele ia construindo o seu raciocínio. Era um raciocínio meio que em movimento, meio que se construía ali no calor do momento. Pois bem, Saussure vai dizer que muitas ciências já trabalham com um objeto definido, um objeto dado. Mas nos estudos da linguagem não é bem assim. E ele diz que as outras ciências trabalham com objetos dados previamente e que se podem considerar em seguida de vários pontos de vista. Em nosso campo, nada de semelhante ocorre. Alguém pronuncia a palavra nu, digamos aí, um observador superficial será tentado a ver nela um objeto linguístico concreto. Um exame mais atento, porém, nos levará a encontrar no caso, uma após outra, 3 ou 4 coisas perfeitamente diferentes, conforme a maneira pela qual consideramos a palavra como som, como expressão de uma ideia, como correspondente ao latim nudum, etc. Bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista, diríamos que é o ponto de vista que cria o objeto. Aliás, nada nos diz de antemão que uma dessas maneiras de considerar o fato em questão seja anterior ou superior às outras. Pois bem, então o Saussure, ele questiona essa dificuldade que a linguística passou a ter, com ele especialmente, do objeto. Então, qual é o objeto da linguística? A linguística, enquanto ciência que investiga os fatos da linguagem,
tem por objeto a língua. Alguns teóricos depois vão questionar isso de Saussure. Vão dizer que, na verdade, o Saussure desprezou a fala. Ele preteriu a fala. Não, gente. Saussure não preteriu a fala. Ele deu à língua destaque, mas ele não desprezou o estudo da fala. Tanto é que, quando ele fala em dicotomia, as dicotomias de Ferdinand de Saussure, elas funcionam da seguinte maneira. Você tem uma espécie de encaixe. De um lado, uma dicotomia, e do outro, o outro lado da dicotomia. E elas se complementam. Então, quando a gente faz a dicotomia língua, fala, nós não podemos dissociá-las, porque uma depende da outra. Pois bem, mais adiante, no texto dessa Vulgata, nós temos aqui uma discussão que ele inicia falando que a linguagem tem um lado individual e um lado social, sendo impossível conceber um sem o outro. Então, gente, Saussure não desprezou a fala. Saussure não negou a fala. Ele tinha que fazer isso. Para que ele fizesse ciência, ele precisava fazer escolhas. E uma delas foi dizer qual objeto ele investigaria. E escolheu a língua. Existem motivos para isso. E ele nos dá nos seus cursos. Mais adiante, eu queria levar vocês para um trechinho que diz muito sobre Saussure. Há, segundo nos parece, uma solução para todas essas dificuldades, as dificuldades que ele vai apresentando durante suas aulas. É necessário colocar-se, primeiramente, no terreno da língua e tomá-la como norma de todas as outras manifestações da linguagem. De fato, entre tantas dualidades, somente a língua parece suscetível de uma definição autônoma e fornece um ponto de apoio satisfatório para o espírito. Só se diz que a língua ela é social, ela é coletiva. A língua ela não está plena na cabeça de um falante. A língua, para ela estar plena, ela está plena numa sociedade, numa comunidade que utiliza essa língua. Já a fala, por outro lado, a fala é de vontade própria. A fala, ela é individual. Cada pessoa em cada lugar do Brasil e do mundo utiliza o seu modo de falar. Por mais que viva numa sociedade, nós temos uma maneira própria de usarmos a língua. Mas se pensarmos que o Brasil, por exemplo, por mais que tenha uma extensão territorial muito grande, nós temos uma única língua. Temos variações linguísticas, nós temos regionalismos, nós temos diferenças de usos, mas nós temos uma mesma língua. Então, o Brasil tem a língua portuguesa do Brasil, ou língua portuguesa brasileira, digamos assim. Mas não podemos dizer que, por mais que haja diferenças, teríamos línguas diferentes em São Paulo, no Ceará, em Salvador, línguas diferentes. Não, nós temos uma única língua. Então, quando Saussure diz que a fala é de vontade própria, é de uma atitude única, pessoal, ele está mostrando justamente que as pessoas falam de maneira diferente. Então, como estudar uma fala segundo a perspectiva de Saussure? Nós temos que levar em conta a época de Saussure. Uma época que enfrentou uma corrente teórica da qual o próprio Saussure fazia parte. Saussure era neogramático. Saussure não era funcionalista. Saussure não era estruturalista. Saussure não era formalista, gerativista. Não. Saussure veio antes de tudo isso. Todas as correntes, todas as teorias que vieram, elas vieram após a publicação do curso de Linguística Geral em 1916. Então, tudo que veio assim é graças a ele, é graças ao seu trabalho. E aí, gente, ele faz uma pergunta que com certeza essa pergunta na sala deve ter causado um negócio bom. Mas o que é a língua? Para nós, ela não se confunde com a linguagem. Percebam, Saussure deixa claro
que a língua não é a linguagem, ela faz parte de, mas ela não se confunde, porque a linguagem é muito mais abrangente. É somente uma parte determinada, essencial dela, indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. Tomada em seu todo, a linguagem é multiforme e heteróclita, o cavaleiro de diferentes domínios, ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica. Ela pertence, além disso, ao domínio individual e ao domínio social. Não se deixa classificar em nenhuma categoria de fatos humanos, pois não se sabe como inferir sua unidade. E aí ele diz que a língua, ao contrário, é um todo por si e um princípio de classificação, desde que lhe demos primeiro lugar entre os fatos da linguagem. Introduzimos uma ordem natural num conjunto que não se presta a nenhuma outra classificação. Então, gente, eu quero que vocês entendam que quando nós pensamos nessa divisão língua-fala, não devemos ver como coisas dissociadas, como conceitos separados. Nós temos que ver como algo que se completa. Não existe a língua sem a fala, e não existe a fala sem a língua. Na perspectiva sussiriana, são complementares. E aí, gente, eu queria, para encerrarmos esse primeiro momento, dizendo que a esse princípio de classificação poder-se objetar que o exercício da linguagem repousa numa faculdade que nos é dada pela natureza, ao passo que a língua constitui algo adquirido e convencional, que deveria subordinar-se ao instinto natural em vez de adiantar-se a ele. E aí, gente, eu queria mostrar para vocês uma questão que ela precisa de uma reflexão. Porque quando nós falamos em língua, é interessante que a gente saiba que não cabe ao falante escolher sua língua de nascimento. O falante, ele nasce dentro de uma comunidade, ele vai adquirir aquela língua. Ele vai, por meio da sua fala, como expressão dessa língua, a partir de todo um conjunto de características sociais, culturais. Só se diz que não cabe ao falante mudar nada na língua. Claro que isso depois vai ser muito questionado, com certeza vai ser questionado. É questionado ainda hoje, mas ainda não chegamos a esse momento. Nós estamos aqui e vamos discutir ao longo deste mini curso que eu estou providenciando para vocês, uma discussão a partir dos olhos disso sim. Então, nós precisamos entender as dicotomias sussirianas a partir do curso de Linguística Geral. É verdade, o curso de Linguística Geral não foi escrito por Sussi. Então, podem existir lacunas? Sim, com certeza existem lacunas. Mas essas lacunas podem ser preenchidas a partir do estudo dos escritos sussirianos. Existem obras para isso. Existem rascunhos de Sussi. Então, vale a pena. Vale a pena reler Sussi. E, para encerrar, eu gostaria apenas de trazer aqui um único pedacinho para vocês, ainda do curso, quando ele diz o seguinte: para atribuir à língua o primeiro lugar no estudo da linguagem, pode-se, enfim, fazer valer o argumento de que a faculdade, natural ou não, de articular palavras não se exerce senão com a ajuda de instrumento criado e fornecido pela coletividade. Não é, então, ilusório dizer que é a língua que faz a unidade da linguagem. Então, esse é o nosso primeiro momento. Deixo aqui para vocês a vontade de querer ler o curso de Linguística Geral. E é isso. Por hoje é só.